E aí, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pro mundo todo esse bagulho que eu fiz faz uns meses atrás e eu tinha semi esquecido que eu tinha feito. E o que aconteceu é que eu fiz uns bagulho de redstone aqui e como na 1.16 eles deram uma mudada em como as mecânicas da redstone funcionam. Eu achei legal não só eu dar uma olhada pra ver se não quebrou alguma coisa, como também dar uma filmada pra eu poder explicar o que eu tô fazendo. Porque eu não sei se eu vou perder esse mapa ou não. E eu vou querer dar uma imortalizada nessa obra de arte aqui que eu fiz. Porque eu genuinamente fiquei impressionado comigo mesmo com eu ter feito isso aqui. O... Isso aqui veio de um vídeo bem antigo sobre de um cara que fez uma LU de 16 bits no Minecraft. E ele fez um vídeo sobre a LU, explicando como ela funciona, essas coisas assim. E eu falei, cara, eu quero fazer um bagulho desses também. E aí eu descobri que a LU que ele fez vem de um livro que eu acho que acho que o nome é Os Elementos de Sistemas Computacionais, alguma coisa assim. E aí ele vai explicando desde o início até você ter um sistema operacional funcionando, montar um computador, entendeu? Desde pontes lógicas, aí vai juntando para fazer as unidades lógicas aritméticas, fazendo um negócio de memória RAM, e você faz as coisas todas. E no final de tudo você tem um computador que funciona. E eu falei, cara, eu quero fazer um bagulho desses só que com redstone. Porque esse cara conseguiu fazer, então eu tenho certeza que eu consigo também. E aí eu fui embora. E esse mapa aqui é a conjuntura completa de todo o meu progresso. Todo o progresso que eu fiz nesse meu projeto está dentro desse mapa. Todas as falhas, as merdas que eu fiz e tudo que deu certo, que essencialmente é isso e aquilo que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar ir mostrando aos poucos as coisas que eu fiz no mapa e a minha linha de progresso aqui. A primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer um monte de função, essencialmente as pontes, end, not, essas porra toda, e vendo o quanto dava pra compactar, ou tipo uma versão mais compactada delas, ou até se dava pra fazer um bagulho desses. Então eu fui fazendo, mesmo que fosse uma função um pouquinho mais trivial, tipo, constante zero, nem precisa de um fio pra uma função constante zero, tá ligado? É só tu não ter nada, mas eu botei tá aqui. Aí um que é mais interessante, que é o inversor, que é o NOT, se ele liga, se o teu input está ligado, o output tem que estar desligado e vice-versa. Esse é o mais fácil de fazer e a base de qualquer sistema lógico de redstone, porque se você manda um sinal para um bloco onde tem uma tocha, essa tocha que está aqui vai desligar, entendeu? Então é muito trivial de você fazer um inversor desses. E é desse sistema de inverter sinal você nem precisa ter isso aqui em cima, mas eu deixo para ficar mais fácil de ver. E é desse inversor básico aqui que todos os outros sistemas lógicos essencialmente saem. Tipo, vários. Essa propriedade que a tocha de redstone tem de desligar quando tem um sinal vindo nela. Aí você tem a constante 1, que não é outra coisa trivial também, não importa o que tem, como tem uma tocha que vai ligar. Eita. Isso aqui é novo. Eles mudaram. Antigamente era só uma bolinha, mas agora tem esses 4 negócios. Eu realmente tenho que ver se alguma coisa não quebrou. Continuando. Aí aqui é a versão com 2 inputs no negócio. É um constante zero. Eu fiz todas, mesmo não sendo muito. Mesmo a maioria delas não sendo exatamente muito importantes, eu acabei fazendo todas. Mas eu marquei, acho que são importantes específicos. Esse aqui é um end. O end ele funciona no sentido de que o output só vai ligar se ambos os inputzinhos estiverem ligados, tá vendo? Se tiver só um ou outro, ele não liga. Ele só liga no único caso dos dois estarem juntos. Porque o que está acontecendo? Essas duas tochas aqui, se alguma delas estiverem ligadas, a tocha que vai para minha lâmpada, ela vai desligar, tá vendo? Então, a única maneira dessa tocha ligar é se as duas estiverem desligadas. Isso só vai acontecer quando essas aqui estiverem ligadas, tá vendo? Então esse aqui é como o end funciona. Aí você tem outras também que são um pouquinho menos importantes, mas é legal ter. Aí X, blá 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 blá. Nem precisava ser assim.
Agora que eu tô vendo o bagulho, mas tudo bem, não importa. Blá blá blá, e você tem esse aqui é outra função importante, que é o XOR. Essa aqui em específico, se eu me lembro bem, eu não criei esse negócio. Isso aqui tá um pouquinho, isso aqui tá um pouquinho além das minhas capacidades. Eu duvido que eu ia conseguir pensar nisso aqui por conta própria. O que eu fiz foi esse, que é uma versão um pouquinho mais simples dele. O XOR em específico, ele só funciona quando um ou o outro, ele só liga lá a lâmpada quando um ou o outro estão ligados. Se não tiver nenhum dos dois ligados, ou tiver os dois ligados, ele desliga, tá vendo? Essa é a versão grande, é bem não compacta, mas dá pra ver o que está acontecendo. Isso aqui é essencialmente a mesma coisa, só que 1000 vezes mais compacto. Tá vendo? Quando os dois estão ligados ou os dois estão desligados, nada acontece. Mas se tiver um ou o outro, ele liga. Beleza, voltando. Esse aqui é um OR, mas também é outro. Ele é importante, mas é igualmente trivial. É só tu juntar os dois sinais. No caso, se tu não quiser que o sinal volte, porque às vezes isso é uma coisa importante, você pode botar um repetidor aqui e você não vai ter problema. Mas o problema com o repetidor é que ele tem um ticket de delay, é uma coisa que você tem que ter em mente. Aí você tem esses outras coisas aqui também. O NOR também, o Not OR. Eu diria que ele é importante. Bom, vamos guardar isso aqui. Eu diria que ele é importante. Resumindo, se um dos dois está ligado, ele desliga. Ele só liga se os dois estiverem desligados. É a única situação em que essa tocha vai estar, essa lâmpada vai estar ligada. Você tem outros mais esotéricos aqui, blá 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 blá. Esse condicional aqui, blá 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 blá. Esse aqui NAND também. O NAND é outro que é bem importante. Na verdade o livro em específico, ele funciona. E eu acho que computadores em geral também, tipo computadores com circuitos de silicone, essas coisas mesmo, ou computador mesmo, ele funciona usando o NAND como a ponte primitiva, o gatezinho primitivo. E porque até onde eu sei, ele é o mais fácil de você produzir em massa, em termos de ser mais barato, essas coisas assim. Só que ele, na verdade, eu não sei se isso é o mais simples no Minecraft. Eu acho que em termos de tempo, eu acredito que ele é o mais rápido mesmo. Tipo, que realmente faz alguma diferença. Tipo, de dois inputzinhos. Só que eu acho que no Minecraft em si não faz tanta diferença. O bagulho é tão letárgico que no final das contas nem importa. Esse aqui é esse aqui é um de igualdade, essencialmente. É equivalência e igualdade. Ele só ativa lá no final quando os dois sinais forem iguais. Por exemplo, se os dois estiverem ligados, liga lá. Se os dois estiverem desligados, ele liga também. Mas se tiver um, outro não. Ele é essencialmente o XOR com um inversor. Não tem nada de muito especial acontecendo. Esse aqui é um constante 1, mas nada muito incrível acontecendo aqui também. Aí aqui, esses dois aqui são um pouquinho mais complicados. Tem uma coisa um pouquinho mais interessante acontecendo aqui. Esse e aquele são o que a gente chama de multiplexor e demultiplexor. O que eles fazem é que às vezes você tem dois inputs que você quer que vá para o mesmo lugar, mas você não sabe se você quer o input de um lado ou o input do outro indo para lá, entendeu? E aí você tem que ter uma forma de escolher se você quer que o output seja o que vem daqui ou o que vem daqui. E é isso que esse multiplexor faz. Ele vai ligar ou desligar essa tocha dependendo do que você quer. Se, por exemplo, esse aqui estiver desligado, ele vai pegar o A. O sinal do A vai ser o que vai ser naquela tocha. Tá vendo? Independente do que acontece nessa, o que importa é o sinal do A. Agora, se você botar isso no 1, o que vai acontecer é que vai seguir o valor dessa tocha aqui e vai ignorar completamente esse A. Por que isso está acontecendo? O seletor, isso aqui é um repetidor, só que sem um repetidor. Ele é um repetidor grande, essencialmente. Porque eu meio que não tava usando repetidores quando eu comecei a fazer o bagulho. Tipo, nem tinha passado pela minha cabeça que eu podia usar eles. Futuramente isso se tornou uma enorme dor de cabeça pra mim. Eu perdi muito tempo pra fazer uma certa coisa que eu tinha que fazer, que dava pra fazer em 30 segundos com 2 repetidores. E eu fiquei muito tempo tentando fazer só com tocha e bloco. Mas continuando.
o que está acontecendo aqui é que se você tem um sinal vindo para essa tocha ou para essa tocha, ela vai ficar sempre desligada, não importa o que está vindo. Então a gente se aproveita disso. Se a tocha aqui está ligada, a gente só quer que siga esse sinal. Então o sinal vai vir aqui ligado, vai passar para o inversor e vai desligar. Ou seja, isso aqui vai continuar normalmente. E esse lado aqui, olha, como tá ligado, vai vir nesse bloco e vai deixar essa tocha sempre desligada, não importando o que tá vindo aqui. Tá vendo? Não importa o que tá vindo aqui, não vai interferir no que tá acontecendo nessa tocha. Mas se isso aqui tivesse desligado, aí sim o sinal ia continuar normalmente. E a ideia é essa, porque aí você pode selecionar se você quer o desse lado ou desse lado. Já o demultiplexor faz o contrário. Você está vindo com um inputzinho só e você quer selecionar se ele vai para um lado ou para um outro. É essencialmente o multiplexor, só que é ao contrário. Aí você tem o teu 1 ou o teu 0. Se você está com ele ligado, ele vai para o teu B, que é aquele. Aí, por exemplo, desliguei aqui, ele vai para lá. E tá vendo como é que aquele fica sempre no off. E se você deixar o 0 aqui no nosso seletor, ele vai para aquele lado. E ele vai usar aquele lado para sair o sinal. E esses são essencialmente tudo que eu tenho. E tudo que eu fiz foi juntando esses circuitos aqui. Só os mais importantes mesmo, na verdade. Eu até diria que esse aqui é importante também. Vamos guardar essa informação. Esse aqui é um multiplexo compacto, entre aspas. Na verdade, no final das contas, ele gasta a mesma quantidade de espaço. É só porque eu estou usando altura ao invés de largura. É porque eu ia fazer isso aqui, que era para poder guardar bits de memória num bancozinho de RAM aqui, só que não deu certo. Essa versão aqui deu M. Depois eu explico o porquê. Vamos continuando. Depois disso, a próxima coisa que eu fiz foi... não... aqui. Esse aqui, a primeira coisa que você vai fazer então de interessante com isso é você querer somar algum número com outro. Porque você tem... eu não sei se eu falei isso, eu acredito que eu não falei, mas... Redstone, quando você quer fazer lógica, você faz em binário, que é 0 ou 1, onde o 0 é a tocha desligada e o 1 é a tocha ligada. E aí isso aí é literalmente binário, é o jeito mais fácil de você se aproveitar da forma como a redstone funciona. É assim. E aqui você usa isso para somar. Esse aqui é o teu input 1, esse aqui é o teu input 2, o famoso A e B. É um bit só, como você pode ver. E aqui vai sair um output de 2 bits. Esse aqui é o teu primeiro bit do teu número e esse aqui é o segundo bit do teu número. Que no caso esse aqui seria o 2 elevado a 0 em binário, que é o 2 elevado a 0, que vai ser 1. E esse aqui é o 2 elevado a 1, que vai ser o 2. Ou seja, se você, por exemplo, somar 1 mais 0, vai dar 1, que é aquele ali. E se você somar, por exemplo, 1 mais 1, ele tem que dar 2, que é aquele ali. Tá vendo? Aí você, 0 mais 0 vai dar 0, essas coisas assim. Pronto. Isso aí são dois circuitos separados, um para cuidar de cada coisa. Essencialmente, quando você está somando, o somador normal aqui, ele só vai dar 1 se ele só não vai ser 1 no caso, ou se os dois são 0, ou se os dois são 1. Porque aí, se os dois forem 0, o valor tem que ser 0 porque é 0. E se os dois forem 1, vai dar 2, então não vai ativar aquele que vale 1, vai ativar o que vale 2. Então, é perfeito para um XOR aqui. E esse aqui só vai ativar valendo 2 quando os dois estiverem ligados, porque 1 mais 1 vai dar 2, bem simples. Então você vai puxando o sinal e bota no AND gate, que isso vai mandar o... Nossa, acabei de comer, foi mal. Aí vai ativar quando os dois estiverem ativos e vai ligar. E aí esse aqui é o teu somador básico, para somar 2 bits. Só que só com isso aqui você não pode somar tipo dois números de 7 ou 329 bits ou alguma coisa assim, entendeu? Para isso você precisa de um somador que é capaz de lidar com aquele número que você carrega. Tipo quando você faz 17 mais 17, aí você faz 7 mais 7, 14 e aqui vai 1. Esse vai 1, você tem que ser capaz de lidar com ele. E é esse somador completo... Nossa senhora, tira essa pera toda daqui. É isso que esse somador completo é capaz de lidar com. Você tem o teu 1 bit aqui, você tem o teu outro bit aqui, e você tem o teu número carregado. Na verdade não importa qual é qual, os três valem 1 a 0, então não faz diferença qual é qual aqui no negócio. Mas um desses três aqui é o bit que vai ser carregado da conta anterior.
Eu não sei se estou explicando muito bem, deixa eu reexplicar com calma aqui. Por exemplo, você tem um número de 2 bits e você tem aqui um outro número de 2 bits. No final, o que você está fazendo aqui? Por exemplo, vamos botar que é desligado, ligado, ou seja, vai ser... Aqui não é o 2, então é só 1. Aí aqui está ligado 2 e está ligado 1, então esse aqui é um 3. Então 3 mais 1 tem que dar 4, certo? Certo. Então no final você vai fazer aqui o 3 mais 1, você vai fazer o 1 mais 1 primeiro, que são os primeiros bits, você soma 1 mais 1, joga na máquina, é para sair um 2, ou seja, o primeiro bit vai ser desligado, que é sem nada, e o segundo bit vai sair com um 1, e aí um 1 carrega. Aí esse 1 que é carregado, quando você for fazer a conta do segundo bit do número, você vai levar o número que carrega, por exemplo, você teria essa tocha que você carregou para cá, você levaria essa tocha do primeiro número aqui, e como o outro não tem um bit aqui, você não leva. E aí, ele faz a conta pra você, deu 0, 1. Ou seja, isso aqui agora vai ser 0 e esse aqui vai ser 1. Ou seja, a resposta vai ser isso. Eu não sei se ficou muito bem explicado, mas eu tentei. Continuando. É essencialmente uma versão, é aquilo, só que 2 vezes. Não tem nada muito interessante acontecendo. Continuando, aí disso aqui já tem tudo que precisa para fazer a tua LU. Essencialmente a versão é uma versão bem básica de uma LU. Eu acho que é a arquitetura hack que o livro chama, alguma coisa assim. E essa aqui é a LU, ela é só de 4 bits. Essencialmente o que ela faz é que ela pega um número de 4 bits, pega outro número de 4 bits aqui, e você aplica as operações e sai aqui a resposta e algo avisando se o teu out é negativo, ou no caso eu acho que seria mais em conta dizer que ele está invertido, alguma coisa assim, mas como o livro falou negativo eu vou botar negativo, ou se o output é 0. E a gente pode fazer umas contas para ver como é que ele funciona. Vamos tirar tudo aqui e fazer com calma. Por exemplo, eu não botei quanto cada número vale, mas é binário, então isso aqui vale 1, 2, 4, 8. Então, por exemplo, fazer 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí a gente quer, por exemplo, a gente quer somar aqui. Então vamos somar. Ok. E aí a gente vai somar com 3. 13 mais 3 tem que dar 16, certo? Sim, tem que dar 16. Só que o problema é que 16, no caso, seria isso. Opa, peraí. Opa. Ligou, beleza. 16 em teoria seria isso. Só que nós só temos 4 bits no negócio. Nossa, isso foi alto. Só que nós só temos 4 bits, então ele inverte. Então ele vai dar aquele... Inverte não, no caso. Ele dá aquele overflowzinho e vai pro 0. E ele acaba falando que é 0 quando na verdade é 16. Isso não seria um problema se eu tivesse feito a... Seria um problema, mas seria menos um problema se a LU fosse 16 bits ou alguma coisa assim. Porque eu ia ter um pouquinho mais de espaço para poder lidar com essas coisas. Eu poderia fazer contas maiores sem dar problema, mas como é 4 bits ele só vai até o 15. E depois ele infarta. Então o que a gente pode fazer é uma conta um pouquinho menor para ver como ele dá certo. Para ver ele realmente dando certo. Então a gente está fazendo agora 3 mais 5. 3 mais 5 tem que dar 8. E então esse aqui é o que vale 1, esse aqui é o que vale 2, esse aqui é o que vale 4, esse aqui é o que vale 8. Então a gente tem 8 aqui. É a resposta certa. Tem outras coisas que ele pode fazer também, tem os bits de controle aqui. O que a gente pode fazer a gente pode zerar o x, irrelevante do valor que está saindo. Aí depois de zerar o x, a gente pode inverter o valor que está saindo do x também. Por exemplo, agora irrelevante do que está saindo vai sair 1, 1, 1, 1. Que no caso, a gente trata isso como se fosse meio que um número negativo. Não é um número negativo, porque o número negativo mesmo você tem que somar 1 ou subtrair 1, não lembro direito. Mas isso aqui é o que esse not por bit que você faz é para poder fazer conta com o número negativo, para poder achar o negativo de um número, essas coisas assim. Mas essencialmente é para você poder negar o valor que está saindo. Você tem a mesma coisa para o y, por exemplo, você tem aquilo ali, se você quiser negar ele, você nega e vai sair o contrário, que é 0, 1, que é 1 é 0. Bom. E você pode negar o output direto. Bom. E aí, ao invés de sair 8, vai sair todos os outros menos 8, que seria 4, 5, 6, 7. Bum. Só que no caso
Eu não tô fazendo subtração direto na LU, infelizmente não. Teria que fazer isso direto, teria que fazer isso de uma maneira um pouco mais lenta, não direto tipo na LU mesmo. Então isso não é uma coisa que está implementada assim. Tipo menos x mais y, algo assim. Esse menos x não é uma coisa que tem. Ele disse o output é negativo também, mas eu não lembro exatamente o que negativo significa aqui. Ou se o output é zero. E a monstruosidade está aqui. Esse bloco aqui é para você zerar ou achar ou inverter o y. Esse bloco aqui é para você zerar ou inverter o x. Aí você puxa esses sinais aqui para cá. Esse aqui é o somador completo. Tipo, é aquele full adder ali de 1 bit jogado 4 vezes. Eu jogo esse sinal para cá. Porque eu preciso ser capaz de inverter o sinal se eu quiser. E é isso que isso aqui faz. No caso tem duas coisas acontecendo aqui. Um deles está invertendo o sinal. E o outro, se eu me lembro bem, ele está fazendo o end, certo? Eu não lembro muito bem. Deixa eu ver o que tá. Eu não lembro exatamente como é que isso funciona. É só eu ver o que isso aqui faz que eu vou descobrir. Esse aqui é descobrindo se é soma ou é um end, certo? Então se ele vem até aqui... Ah, sim, lembrei. Isso aqui tá me dizendo se ele vai pegar o resultado da soma ou o resultado do end pra mandar pro final do negócio. Porque, na verdade, ele não faz só um, ele faz os dois. E você escolhe depois se você quer que ele libere para continuar o sinal da soma, o valor da soma, ou o valor do end que você fez. O end bit por bit. Então, isso aqui é um multiplexo. E aí vai sair o sinal que você quer do... Eu acredito que esse aqui é a soma, esse aqui é o end, e o seletor tá vindo aqui por cima para puxar no negócio, e aí sai o sinal aqui. Aí esse aqui é para escolher se você vai inverter o output ou não. E aí com isso você joga lá de volta e você decide. Isso aqui, esses um monte de end aqui, se eu me lembro bem, é para ver se o output é zero ou não. Se eu me lembro bem o que está acontecendo aqui. É só para me dizer se o output é zero ou não. O que diz se o output é negativo. Eu não lembro se eu fiz isso direito. Eu acho que eu fiz isso direito. Eu não lembro exatamente o que ele quis dizer com output negativo. Eu realmente fiz isso há muito tempo. Então eu não sei te dizer o que está acontecendo aqui. Mas eu acredito que eu fiz certo. Que eu me lembro que isso aí me deu uma dor de cabeça enorme. Porque eu não tinha percebido que que eu tava fazendo bitwise, você fazer só o not no teu número, bit por bit, não é a mesma coisa que você fazer o menos o próprio bit, porque você tem que somar alguma coisa assim. Eu vou até explicar isso com calma. Quando você tem por exemplo, o teu número aqui, por exemplo, 4, 5, 6, 7. Quando você inverte ele, vamos só inverter aqui, Quando você inverte ele, isso aqui é o 8, tá vendo? Só que se você inverteu, em teoria era isso para ser um menos 8. Só que a gente começou com 7, inverteu e não virou menos 7, virou menos 8. Então você tem que meio que somar 1 a isso para realmente ser um menos x mesmo. Então foi aí que eu descobri que esse not bit por bit não é a mesma coisa que você subtrair, que você fazer menos um número. Então é uma distinção importante aí. E tá aí o negócio, cara. Não é grande, mas não é tão complexo assim, no final das contas. Aí quando eu fiz isso, a próxima coisa que eu fui fazer é um banco de memória, a famosa memória RAM, para eu poder manipular bits e fazer alguma coisa com essa LU e tal e tal. Só que o banco de memória ele precisa de, para ele poder funcionar, ele precisa de alguma coisa para meio que parar ele, para ele não ficar... É mais fácil explicar isso usando a LU como exemplo. Se você perceber, a LU ela não tem alguma coisa falando para ela para de funcionar ou funciona, alguma coisa assim. Se você trocar isso aqui, meio segundo depois ele vai lá e troca o valor, tá vendo? Só que isso aí não é muito prático
com vários componentes mais complicados rodando. Porque o que pode acontecer é que, por exemplo, você manda alguma coisa, você manda um sinal para cá, ele leva 1 segundo para fazer a conta, joga de volta. Só que no meio desse caminho, você tem algum bloco de ponte lá, lógica, ou sei lá o que, um circuito que está fazendo um certo código e tá mandando isso para a LU para ela continuar fazendo coisas lá nela, nesses bitzinhos. Só que se essa primeira máquina foi muito mais rápida ou muito mais lenta do que a nossa LU para processar as coisas, você vai ter ele vai meio que ficar fora de sincronia. Aí, por exemplo, se fosse muito mais rápido, ele ia, por exemplo, mandar um sinal, aí ia fazer coisas aqui, aí antes dele terminar e a gente ter alguma coisa, essa outra máquina que vem antes, que é mais rápida, esse outro circuito antes, que é um pouquinho mais rápido, pode ir lá e mudar as coisas, entendeu? E aí você vai ficar fora de sincronia e isso realmente pode dar um problema com alguma coisa. Não dá tempo de... Aí acaba mudando o sinal antes de você poder armazenar, alguma coisa assim, entendeu? E aí essa falta de sincronia realmente pode dar um problema. Então o que você precisa é de alguma espécie de semáforo ou alguma coisa. Acho que o semáforo com carro é um exemplo, uma analogia um pouquinho melhor. Porque as informações, os bits vão entrando e saindo de maneira completamente desgovernada e você precisa de alguma espécie de semáforo para falar, não, agora você vai esperar acabar tudo pra gente poder continuar fazendo a próxima coisa. E aí esse semáforo entre aspas vai falar, vamos fazer isso, aí depois você espera e depois a gente vai pro próximo processo, aí faz ele, espera, vai pro próximo processo. E essa espécie de semáforo eu fiquei muito tempo tentando fazer ela e eu consegui, mais ou menos, eu consegui, só que ela estava muito grande e completamente inutilizável. Porque ia ser muito grande para eu ficar atacando isso em todo lugar dentro do meu circuito. Eu acredito que era isso, se eu me lembro bem. É isso aqui. Aí esse aqui é o bit que entra, é essa lanterna aqui, não confundam. Essa lanterna aqui é a lanterna que importa, ignora todas as outras atrás. Essencialmente o que acontece aqui, aquele sinal não vai trocar de jeito nenhum, ele não troca, a não ser que isso aqui esteja ativo. Aí agora que essa lâmpada aqui está ativada, a tocha que eu boto vai ou volta. O que você faz com isso é você bota um temporizador, alguma coisa assim, um relógio, alguma coisa assim. Deixa eu criar um rapidinho aqui. Bum bum, bum bum. E aí como ele funciona? Ele só vai deixar. Aí agora tá vendo? Ele só, mesmo que eu tenha tirado a tocha, ele só vai processar isso depois que esse tempo todo passar e o negócio fluir. Tá vendo como é que eu botei a tocha? Mas ele ainda não foi. E isso aí é importante para você mexer com memória RAM e essas coisas, para você ter alguma espécie de organização. Então, eu tava tentando... Isso aqui é o negócio, ele funciona, só que isso aqui é muito grande. Então, o que eu precisava era de alguma coisa um pouquinho mais compacta. Eu tentei compactar isso aqui em específico, só que... eu acredito que era isso. Eu acredito que esse aqui é uma versão compacta disso. Só que ainda assim é muito grande para a quantidade de vezes que eu ia usar. Eu ia usar muitas vezes um bagulho desse. Não ia ficar legal. Aí foi aí que eu descobri que eu posso ter o mesmo efeito usando 2 repeaters de redstone. Sente só o que acontece. Por exemplo, se eu ligar esse sinal aqui, esse repeater vai trancar. Então não importa o que eu estou botando aqui, o sinal que sai vai ser mantido. E é exatamente isso que eu quero. Aí quando eu desligar ele vai. Aí se eu ligar aqui, ele tranca o negócio ligado, mesmo que eu tire a tocha, ele continua ligado. Isso aqui é essencialmente a mesma coisa, só que 1000 vezes menor. E com isso eu finalmente pude fazer o que eu queria, que é um banco de memória. Um registro, essencialmente. Registro é a palavra bonita. E ele tá com um clockzinho aqui. Ele só vai fazer o bagulho quando o sinal vier. Ou eu posso usar isso, ou eu posso destruir isso aqui e usar o clock quando eu quiser, que é mais fácil. O que ele faz? Esse aqui é um registro único, então não tem nada de muito incrível. Você avisa pra ele se você quer que ele carregue.
que ele reescreva o que está no registro, ou se você só quer ver o que está no registro em específico. Por exemplo, se você não tiver o load aqui, que é carregar ligado, e você trocar isso aqui, não vai acontecer nada. Por exemplo, o que está salvo é isso aqui. Ignora por enquanto os 2 bits. Esses 4 bits aqui são os que estão salvos dentro do registro. Ou seja, se eu ligar aqui o clock e mandar o pulso, ele não vai trocar, porque eu não mandei ele trocar o sinal. Mas se eu ligar agora, mandar ele trocar, aí tá vendo, ainda não trocou mesmo sem o clock, e eu mandar o pulso, ele vai trocar. E aí eu posso fazer as coisas. Eu posso mandar um pulso e ele vai trocando. E aí, esse é um registro único. Só que o problema é que eu preciso de muito mais do que só um registro para fazer alguma coisa de interessante. Porque isso aqui são exclusivamente 4 bits só. Não dá pra fazer muita coisa só com isso. E aí vem o problema de você juntar vários registros no banco de memória RAM. E pra você realmente poder fazer alguma coisa interessante. Porque só isso aqui não dá pra fazer muita coisa. Deixa eu religar isso aqui. E vamos onde está a minha memória que eu criei. Ela está aqui. Ela tem 4 registros diferentes. Não é muita coisa, mas eu não queria fazer um bagulho muito grande. Nossa senhora, eu adoro a música desse jogo, mas está muito alto. Eu não queria fazer nada muito grande. Pronto, eu não queria fazer nada muito grande pra não ficar perdendo muito tempo. Só fazer isso aqui demorou demais. E eu tive que usar um mod pra fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessa coisa toda. E ainda assim demorou demais. Essencialmente é aquilo que eu fiz lá. Só que o que está acontecendo aqui é que eu tenho esses bits extras que podem selecionar qual registro que eu quero olhar em específico. Por exemplo, eu tenho o registro 0, eu tenho o registro 1, eu tenho o registro 2 e o registro 3, e eu posso olhar qualquer um deles. Eu acredito que eu botei nos registros o valor do registro em si, ou seja, o registro 00 vai estar com 00 no valor. Então se eu tirar o load aqui para não dar problema, mandar ele carregar o registro 00, ele deve me dar o valor 00, se eu me lembro bem. Sim, ele me deu 00. Que é o que está no registro 00, que é aquele ali. Infelizmente não está em ordem, eu fiz fora de ordem, mas não importa. Você pode tratar isso como se fosse uma caixa preta mesmo e só enviar as coisas para dentro e tirar de fora o que tu quer. Tipo, a ordem onde está cada coisa não importa no final das contas. E aí você vai mexendo. Pode escolher, ao invés disso, você pode escolher o registro número 1. Vamos mandar um pulso aqui e ver o que sai. Aí sai o registro número 1, que eu salvei o número 1 dentro dele. Aí a gente pode ver, vamos ver o registro número 2, não custa nada. Mando o pulso. E ele me deu o valor do registro número 2, que é 2 por enquanto. E vamos ver o último, o registro número 3, mando o pulso. E ele me dá o 3. Vamos lá então, vamos fazer alguma coisa interessante. Esse registro, vamos botar o registro 2. Vamos mandar ele carregar 8, 5, 6, 7. Vamos botar 7 no registro 2. Aí manda o pulso. E em teoria, beleza, ele carregou 7. Aí tá carregado. Aí o que você pode fazer agora é tira o load. E como eu tinha falado naquele, se você tirar o load, mesmo que você troque o valor aqui, não vai trocar nada. Você tem que falar pra ele que você quer carregar o valor que tá aqui, pra ele trocar. Então vamos botar de volta como tava. Eu botei o load, bota para C2, registro número 2 e manda o pulso. Ele é bem lento, mas infelizmente é o que acontece com Redstone, não tem muito jeito. Redstone é bem lento assim. E isso aqui é essencialmente Ctrl+C, Ctrl+V daquilo, com vários multiplexor e demultiplexor para falar para o sinal que está vindo do input para qual registro que ele tem que ir, e o multiplexor para falar para qual registro que ele tem que ir. No caso, um demultiplexor para pegar o input e falar para qual registro que ele tem que ir. Vários demultiplexor um em cima do outro. E no final, um multiplexor para
ele vê de qual dos registros que eu tô pedindo que ele me devolva. E é essencialmente isso, isso aqui é uma memória RAM 16, né? Muita coisa, né? Eu não sei se é 16 ou 4, sei lá. Eu não sei dizer, eu não sei a nomenclatura desses bagulhos, mas a memória tá aí. E aí a última coisa que falta, essencialmente, para eu poder ter um computador, essencialmente, é uma espécie de relógio para eu poder para que serve o relógio mesmo? Eu não lembro exatamente para que serve o relógio. Ele era se eu me lembro bem, ele ia contando, na verdade, é um contador, não um relógio exatamente, mas ele é um contador, ele vai contando 0, 1, 2, 3, e você pode tipo download de um certo número lá e ir contando a parte dele. Mas essencialmente ele vai contando, a ideia é que ele vai contando de um em um pra você meio que ter uma ideia de tempo dentro do teu computador. E eu acredito que ele é usado para, por exemplo, se você tiver uma lista de comandos que você quer que seu computador faça, você usa o contador para ir contando de linha em linha para mandar o seu computador ir fazendo essas instruções que você está mandando. Se eu não lembro se eu li isso, mas eu acredito que seja isso. Eu não consigo pensar em outro uso para um contador de um em um assim específico. Eu tentei várias coisas, só que o problema é que não estava dando muito certo com meio que o semáforo que eu fiz, porque o timing, até agora eu não, o timing que eu usava no pulso que eu mandava, por exemplo, isso, beleza, aí você manda o sinal aqui, aí você manda um sinal e tal e tal, e isso aqui. Só que se você perceber, se o sinal for muito rápido, deu certo aqui no caso. Mas deu certo porque isso aqui aguenta. Mas se for algo que é muito mais lento, como por exemplo a memória que você viu que demora, o que tem um delayzinho, esse pulso aqui não serve de nada. Ele é completamente inútil. Então você precisa meio que calcular o tempo certo de forma que não quebre o sistema todo. Porque se sair muito rápido o pulso, tem uma maneira de eu fazer funcionar. Se eu fizer na mão, acho que vai mais rápido. Não. Eu acho que se eu botar um repetidor vai. Não, ele foi mesmo assim. Ok, deixa quieto, ignora o que eu disse. Mas a ideia é que se for muito rápido o sinal de ligado ou o sinal de desligado, ele não funciona do jeito certo. Meio que um input come o outro. Valores são ignorados, as coisas são ignoradas. Porque o sinal não se tranca e destranca na hora certa aqui dentro. Então isso aí tem que ser calculado com muita calma. E eu não sei, eu não tô com muita paciência. Eu não tava com muita paciência de fazer isso. Eu acho que isso aqui tava funcionando, mas desincronizou e aí deu merda. Esse aqui é a última coisa que eu fiz em termos de contador. Tudo. Aquele ali é o primeiro que eu fiz, deu besteira. Aquele ali é o outro que eu fiz, deu besteira. Esse aqui eu tentando fazer de novo, deu besteira. E esse aqui eu tentando fazer de novo, não consegui de novo. Esse aqui foi a minha última tentativa, antes de eu desistir de vez de fazer um contador. E eu acredito, eu tinha achado que tinha dado certo. E aí eu descobri, quando eu fui reolhar de novo no outro dia, que não tinha exatamente funcionado. Que no caso isso aqui nem é o contador em si, é uma versão mais simples do contador, que só tem tipo uma pequena... Nem tem todas as funções que o contador tem que ter. Ele não dá pra carregar um número ou algo assim, ele tipo só um bit só. Não tem nem nada muito incrível acontecendo. Seria legal se eu fizesse ele de 4 bits, não um só, para condizer com o resto do computador. Só que eu não conseguia e foi aqui que eu parei. Essencialmente foi aqui. Eu não sei se, agora que eu percebi, eu não sei se eu expliquei o que tá acontecendo aqui nesse bagulho que tá guardando memória. Essencialmente, pelo que eu me lembro, isso aqui é um multiplexor com um travador aqui, mas eu genuinamente não consigo lembrar o que está acontecendo. Se eu lembrasse como que isso funciona, eu até explicaria, mas infelizmente eu não lembro. Eu não sei se eu vou continuar esse projeto ou desistir de vez,
Eu acredito que tá tudo funcionando. Eu testei aqui a maioria das coisas e funciona de boa. Então não tem. Eu não imagino que isso aqui quebre de vez mesmo. Eu não imagino que isso aqui quebre em nenhum momento futuro. Talvez eu jogue o mapa em algum lugar, se alguém quiser ver isso aqui com os próprios olhos ou algo assim. Vou botar num drive, mandar um link e botar um link aí na descrição em algum lugar. Mas, mano, não tem nada muito interessante acontecendo aqui. Além de negócio, eu acho que eu não vou continuar isso não. Esse aqui é a última vez que eu provavelmente vou ver esse mapa. E é isso, gente. Acabou. Falou.